Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, quarta-feira do segunda semana do tempo comum, e juntos vamos meditar o Evangelho que está em Marcos, capítulo 3, versículos do 1 ao 6. Antes, meu irmão, minha irmã, eu vos peço, compartilhe essa meditação, o Evangelho de hoje. Você que está tendo oportunidade agora, talvez passando aqui por essa meditação, entrou aqui, então aproveite, compartilhe. Se não está nos seguindo ainda, siga-nos, inscreva-se nos nossos canais Instagram, Facebook, YouTube, e no final, se gostou dessa meditação, deixe o seu like, deixe o seu joinha aí, porque quanto mais joinha, mais essa mensagem será disparada pelo sistema e outras pessoas terão a oportunidade de conhecer a palavra Jesus Cristo, o Verbo encarnado no meio de nós. Vamos à meditação? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveria de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nós vemos aqui, novamente Jesus sendo questionado sobre o dia de sábado, mas hoje vamos partir para um outro lado, Ainda ontem, nós falávamos de toda essa situação. Caso não tenha visto, veja a meditação do Evangelho de ontem também, de terça e de segunda, onde Jesus é interpelado sobre realizar ou não milagre em dia de sábado, e é assim que o Evangelho de hoje começa. Mas na verdade eu gostaria de falar sobre este homem de mão seca. Jesus entra ali, como a palavra vai dizer, na sinagoga, que era o local, era a igreja da época, o local onde eles se encontravam para rezar, e ali havia um homem de mão seca, ressequida, e as pessoas, a hora que vê Jesus entrando, já fica perguntando, pensando: será que ele vai curar? Hoje é sábado. Mas muito pouco se importava Jesus Cristo com o que eles pensavam, tanto que, a partir desse milagre, eles começam a tramar o modo de matar Jesus. Mas Jesus pouco se importa, porque Jesus não veio para fazer a sua vontade, mas veio para fazer a vontade do Pai. E qual que é a vontade do Pai? Que nenhum daqueles que Ele o deu se perca. E a hora que Jesus viu aquele homem, Ele o coloca no centro. Olha que coisa linda, Jesus Cristo nos coloca no centro, nos coloca no meio, e Jesus Cristo tem que ser o centro da nossa vida. Ou seja, muitas vezes nós perdemos esse centro, nós nos afastamos de Jesus Cristo, o mundo vai nos entorpecendo, o mundo vai tirando todo o sentido de nós, e nós vamos nos afastando, nós vamos indo para a periferia. E com isso nos afastamos de Deus. Santa Teresa d'Ávila vai dizer no livro O Castelo Interior que a nossa vida é como se nós tivéssemos moradas, onde no centro está Deus, e aí vão se fazendo as moradas. Então, quanto mais a gente se afasta do centro, quanto mais a gente se envolve com esse mundo, mais distante nós ficamos de Jesus. E o que Jesus faz? Coloca aquele homem no centro, traz de novo aquele homem para a realidade de Deus. E ali Jesus pergunta para eles, se poderia fazer o bem ou o mal, o que deveria fazer no dia de sábado. Lógico, agora Jesus, eles queriam testar Jesus, e agora Jesus está testando aqueles homens. Se eles falarem:
fazer o mal? Claro que não iriam falar isso no meio da sinagoga. Eles iriam fazer o bem, então Jesus iria lá e realizaria o milagre, e tanto que Jesus o realizou. Ele devolve a vida, aquela mão estava seca, ele novamente devolve a vida para aquela mão. E nós vemos no mundo de hoje tantas pessoas também, com não só as mãos, mas com toda a sua alma ressequida, com toda a sua alma seca. Seca do quê? Seca dessa fonte que é Jesus Cristo. Vinde a mim todos os que estão com sede e bebam de fontes que jorram de mim. Jesus Cristo é esse manancial, Jesus Cristo é essa fonte de água viva, onde nós nos lavamos, onde nós nos revigoramos, onde novamente nós somos colocados nesse centro. Então, meu irmão, minha irmã, mas para que isso aconteça é importante nós conhecermos quais são as áreas da nossa vida que estão ressequidas. O mundo a gente já sabe, mas mais do que o mundo, nós também temos que nos apresentar diante do Senhor e nos colocarmos diante dele, apresentar as nossas mãos, apresentar a nossa cegueira espiritual, a nossa cegueira que nos impede de enxergar Jesus em todas as coisas, e pedir a Ele: cura, Senhor Jesus, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. E o que Jesus quer é nos curar. Mas para isso é importante que nós reconheçamos que estamos doentes. Quando chegamos no médico, qual que é a primeira coisa que o médico pergunta? O que você tem? O que você está sentindo? Qual é a sua dor? Onde dói? Assim devemos nós também sermos diante de Jesus, o médico dos médicos, nos apresentar diante dele, apresentar o nosso coração e falar: Senhor, dói aqui. Senhor, meu coração está ressequido por causa daquele trauma, daquela situação de 5, 10, 15, 20, 30 anos atrás, e nós apresentarmos ao Senhor e deixar que Ele nos cure, deixar que Ele realize uma obra nova na nossa vida. Então, por isso é importante nós reconhecermos que sim, nós estamos doentes, que nós somos enfermos da alma, e se for do corpo também apresente onde dói, apresente o teu reumatismo, apresente a tua epilepsia, apresente ao Senhor e diga: Senhor, eu não tenho poder, mas sei que Tu tens. Se for da Tua vontade, toca e traz novamente a vida a esse órgão que está enfermo. E não tenha dúvida, meu irmão, minha irmã, que Jesus tem poder, e não importa o dia, não importa a hora, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E o amor dEle, a compaixão dEle, a misericórdia dEle quer nos curar. Então, que no dia de hoje possamos fazer uma grande reflexão da nossa vida e aonde ainda e encontrar as nossas enfermidades. Aonde está ressequido? É o coração? São os olhos? É a língua? Os ouvidos que impedem de ouvir a palavra de Deus? O chamamento de Deus? Então, que nós possamos fazer essa grande meditação, essa grande reflexão e, após a luz do Espírito Santo, apresentarmos a Deus: cura-me, Senhor, cura-me dessa e dessa enfermidade, tanto da alma, como do corpo, como do espírito. E não tenha dúvida, Ele tem poder para isso e pode nos curar. Ele quer nos curar. Confie, creia, tome posse. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.